Bom, começamos a gravar então a nossa aula sobre propriedades, sobre tensões de crescimento nas árvores, com o professor Bruno Monteiro Balboni. Professor, a palavra é sua, muito obrigado novamente. Obrigado. Primeiramente, parabéns, Vitor e Fernando, pela iniciativa aí. Eu estou vendo que tem muita gente bacana aí falando aí nesses últimos, acho que mês ou semana, né? Muita gente bacana. Eu não posso acompanhar todas, então, assim, é muito bom estar sendo gravado, né? E também agradecer aí por ter me recebido aí, né, no LTM, né? Tenho certeza que se eu não tivesse entrado para o LTM, minha experiência na UFOPA teria sido muito diferente e eu nem acho que eu estaria hoje fazendo doutorado, né? Então, por isso, muito obrigado. Eu vou aqui começar a apresentação. Bom, começando, como o Fernando falou, assim, me interrompam, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiser fazer um comentário, quiser acrescentar, né? Tipo assim, estamos aí, né? Eu gosto muito desse tema, né? E é um tema, assim, que para mim ele é muito interessante porque ele é um dos mais complexos, na minha opinião, dentro da engenharia florestal, né? Então, assim, qualquer pessoa que falar que domina esse assunto, eu acho que ou a pessoa está mentindo ou ela está subestimando o tema, porque ele é muito complexo, a gente vai ver que a gente vai falar de um monte de coisa, e por isso eu gosto muito dele, né? Rapidamente, como é que eu tive contato com ele primeiro? Eu, depois de fazer biologia, fui fazer engenharia florestal, e como eu adiantei algumas disciplinas, logo no primeiro ano eu fiz a disciplina do professor Garcia, né, de mecânica da madeira e processamento, e aí, logo no primeiro semestre, eu já fui fazer esse estágio no Chile, né, sobre serraria do Eucalyptus nitens, que é esse que vocês estão vendo agora na imagem, né, e assim, é um eucalipto que eles falam que ele é nervoso, né, ele racha muito. Eu vou dar alguns exemplos aí para vocês, que vai ser muito interessante. E aí, então, assim, a partir do primeiro contato que eu tive, assim, de estágio, assim, na graduação, já veio tensão de crescimento, né, direto, né, e o professor Garcia entende muito do assunto. O doutorado dele foi sobre isso, né, para vocês terem uma noção, ele calcula na mão, né, usando integral essas tensões. Então, assim, é muito interessante. Eu sempre gostei muito do assunto, e quem trabalha com eucalipto não tem como fugir disso, né. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar, né? O que são as tensões de crescimento, para que elas servem, como elas funcionam, a origem e a formação, as consequências, como se mede, né? E algumas atualidades, falando mais do que eu estou fazendo hoje, porque no meu doutorado tem alguma relação com tensão de crescimento, né? Já que eu estou trabalhando com eucalipto jovem, né, para a produção de madeira. Bom, o que elas são, né? Dentro da árvore existe, né, se a gente der um zoom ali dentro e puder tirar um raio-x lá de dentro, tem umas forças internas que a árvore produz, né, durante a evolução. Ela acabou gerando esse tipo de força interna, né. Para que ela serve, tá? Bom, primeiro, né, eu falei de força, tensão, a gente já vai ver essa diferença, né. Mas para que ela serve? O que essas forças internas estão fazendo? Eu peguei esse exemplo que eu acho ele muito interessante, né? À esquerda a gente tem uma sequoia da Califórnia e à direita o Eucalyptus regnans, tá? Duas das árvores mais altas do mundo, né? Uma, a da esquerda, é conífera, a outra é uma angiosperma, né? Elas têm basicamente a mesma altura, que é quase 100 metros, né? Agora, se a gente olhar o diâmetro, né, a conífera tem praticamente 9 metros de diâmetro e o eucalipto tem 4 metros, né? Se a gente fizer o cálculo da esbeltez, que é a altura dividido pelo diâmetro, a gente vai ver que a esbeltez do eucalipto é quase 2,5 vezes, né, a esbeltez da conífera. Um dos principais motivos que isso acontece são as tensões de crescimento. Então, para atingir a mesma altura, né, o eucalipto ele precisa produzir menos madeira, ou seja, menos energia, e provavelmente menos idade também, tá? Então, assim, uma das principais razões disso acontecer são as tais tensões de crescimento. Essa aqui é uma foto que eu tirei, eu acho que foi na Duratex, numa visita também da graduação, para você ver como o eucalipto ele é alto e fino, né? Alto índice de esbeltez. Isso aí tem com certeza mais de 25 metros e tem
deve ter em média 25 centímetros de diâmetro. Tá? Isso daria um índice de esbeltez de mais ou menos 100, certo? Então, assim, é muita coisa, tá? E, tipo assim, claro que eles é um plantio adensado, né? Se bate um vento, uma copa encosta na outra. Então, assim, claro que tem fatores adicionais, mas a tensão de crescimento, né, é a que permite esse tipo de árvore fina e comprida. Né? Isso aqui é para vocês verem a mesma floresta de lado, né? A árvore caindo, olha como ela é fina, olha como ela é elástica, né? Ela enverga muito facilmente, né? O exemplo clássico, eu tentei achar o artigo, mas eu não consegui achar. Eu sei que eu tenho ele no meu computador, é um artigo super antigo que ele dá esse exemplo, que é o melhor exemplo que se pode ter para falar de tensão de crescimento, que é a da antena. Né? A antena, ela para ficar, às vezes ela tem, sei lá, 5 metros, né? Para ela ficar reta, né, no alto do prédio, onde tem vento e tudo mais, tem esses cabos de aço que ficam esticados, né, prendendo ela no solo. Tá? Vamos só sair do 3D, né, e ir para o 2D, porque ele é muito mais fácil da gente compreender e conversar. Né? Primeira coisa que acontece é que esses cabos eles começam a ter uma força exercida, né, e esticam, né, e travam ela embaixo. Só que tem um problema, né? A gente está falando aqui, né, de física da madeira, né, e as pessoas, eu lembro bem que eu ajudei o Fernando e o Vitor a compor aí o quadro de disciplinas de tecnologia da madeira, e antes, mecânica vinha antes de física, só que agora é o contrário, né? Corrijam se estiver errado. Então eu vou fazer um parênteses aqui para a gente falar rapidamente sobre alguns detalhes de mecânica, porque senão a gente não vai conseguir falar de tensão de crescimento. A primeira delas é o que é força. Força é um agente que atua em algum corpo, ou dando movimento a ele, ou tirando o movimento, ou deformando o mesmo. Né? E o que é tensão? Tensão é essa força aplicada numa dada área. Tá? Ela tem a mesma unidade, né, que a gente usa para pressão, mas é diferente, é tensão. Tá? Então, assim, a força a gente costuma usar, né, o símbolo F, tensão, sigma minúsculo. Duas forças aplicadas em áreas diferentes, elas têm tensões diferentes. Então, quanto maior a área que você está aplicando, né, menor é a tensão. Tá? Então, aqui está a equação, né, que a tensão é a força dividida pela área. Tá? Dois tipos básicos, né, tem mais tipos, tá, mas vamos ficar só na compressão e tração. Né? Então, assim, a compressão, ela diminui esse objeto, né, na direção da força. Tá? E a gente chama ela de tensão negativa justamente porque ela diminui, né, o tamanho do objeto. Né? E a tensão de tração, que aumenta o objeto na direção da força. Tá? E a tensão positiva, então, sigma é menor que zero, sigma é maior que zero. Tá? Mas outra coisa que acontece durante essa aplicação de força, né, é que na compressão, né, ela diminui na direção, mas ela aumenta na direção perpendicular à força. E a tração é o contrário. Né? Quando você estica um objeto, né, ele diminui na outra direção. Tá? Isso vai ser super importante para a gente falar mais para frente sobre como acontece a tensão de crescimento. Né? E outra questão é a flexão estática, né? Que é quando você tem um apoio, né, dois apoios. Essa é a flexão estática simples, né? São dois apoios, uma força sendo aplicada no meio, né? Então, assim, o objeto ele flete, certo? Então isso é simples, mas vamos dar uma olhada mais a fundo, né, sobre esse objeto sob flexão estática, tá? Então, esse objeto, se a gente for olhar, né, o comprimento da sua superfície superior e inferior, a gente vai ver que eles são diferentes, certo? Então, assim, tem uma pequena diferença. A superfície inferior ela é maior do que a superior, mas ela não era maior antes da gente aplicar o esforço. Então, o que está acontecendo aí? Né? A gente está diminuindo a dimensão, né, da superfície superior e aumentando da superfície inferior. Ou seja, está acontecendo compressão e tração dentro da flexão estática. Tá? Então, se a gente for dar uma olhada lá dentro, o que está acontecendo é, na verdade, um gradiente de tensões, onde em cima tem a compressão máxima, embaixo tem a tração máxima, e no meio, né, tem a tal da zona neutra,
né, a linha neutra, que é onde a tensão é zero, tá? Existem várias outras coisas aí dentro para a gente falar, mas aí a gente estaria falando de uma aula de mecânica e não de uma aula de tensão de crescimento. Agora que a gente está entendendo alguma coisa de mecânica, a gente pode fechar o parênteses e partir para aquele nosso exemplo, que é a antena, tá? Então, novamente, né, a gente está aplicando uma força, né, nesses cabos de aço para travar a antena, tá? Vamos decompor essa força, né, no componente horizontal e componente vertical, né? Agora, né, ela some porque a gente decompôs ela e a gente faz a mesma coisa para o cabo de aço da esquerda, tá? Se a gente pegar as forças horizontais, elas são iguais em módulo e igual em sentido, mas elas têm direções opostas. Eu acho que eu devo ter confundido aí, né? A direção é a mesma e o sentido é o oposto. Então, o que acontece? Elas se anulam, certo? Já as forças verticais são justamente o contrário, elas são exatamente iguais. Então, elas se somam, né, formando uma força, né, que tem o valor de 2V, certo? O que está acontecendo aí dentro desse nosso sistema da antena com cabo? Esses cabos estão tracionados e a antena está sendo comprimida, certo? Então, nós temos tração e compressão dentro da antena. E a árvore? A árvore é exatamente a mesma coisa. A zona, né, do exterior está sendo tracionada e a zona do interior está sendo comprimida, tá? Lembrando que a gente está falando aqui da madeira, tá? Não tem casca aqui envolvida nessa tração e compressão. Existem trabalhos que falam do papel que a casca pode exercer, né, em termos de mecânica, mas assim, não vamos tratar disso. Isso aí é outra coisa, é muito mais profundo, né? Senão a gente não sai daqui, a gente precisa de um curso de pós-graduação só de tensão de crescimento. Então vamos lá, olhando de novo aqui para a nossa árvore, né, com aquelas forças internas, que agora a gente já sabe que são tensões, porque ela está distribuída numa dada área, né, e aí a gente tem ali em cima, né, na direita, um gráfico um pouco mais acertado aqui dessa distribuição de tensões, tá? Então, assim, no eixo Y nós temos a tensão, né, e no eixo X o raio, tá? Lembrando que aqui seria o câmbio e aqui seria, hipoteticamente, a medula, né? Dificilmente você vai ter a medula exatamente no meio, mas então, né, a gente parte, no eixo X do centro da tora até a periferia da tora, tá? Então, se a gente aplicar isso numa tora, o que a gente vai ver é isso aqui, né? Então, assim, o exterior está sendo tracionado e o interior está sendo comprimido. Mas imagina que a gente está fazendo uma rotação, né, dessa distribuição de tensões ao longo desse eixo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Se a gente olhar na seção transversal dele, nós temos todo o redor, né, mais próximo da casca, uma zona tracionada e esse interior, né, uma zona comprimida. É claro que, como eu mostrei para vocês lá na flexão, isso é um gradiente de tensões, né? Aqui a tensão é zero, aqui ela passa a ser negativa, aqui ela passa a ser positiva, certo? Tudo bem, mas então, como é que funciona essa história aí, né, de tensão de crescimento na árvore e tudo mais? Bom, voltamos à nossa flexão estática, né? Sem ela não dá para falar de tensão de crescimento. Agora imagina que a gente vai pegar essa nossa barra sendo fletida e a gente vai girar 90 graus, tá? Ó, é a mesma flexão estática, certo? Então, assim, em vez de lado de cima e de baixo, né, a gente tem o lado convexo e o lado côncavo, né? Chega um momento que a gente já está tão acostumado aí com essa questão de, né, onde está a tração, onde está a compressão, que a gente já fala de o lado da compressão e o lado da tração, né? Então, assim, o lado convexo aí da esquerda, ele está sofrendo tração, o lado côncavo está sofrendo compressão, certo? E vocês concordam que isso aqui é tipo uma árvore, né? Se a gente pensar no tronco dela, né? Mas vamos lá. Como que funciona e por que a árvore usa esse sistema, né? Voltando de novo ao exemplo da antena, tá? Então, assim, nós temos lá os dois cabos tracionados, certo? E aí nós temos uma força aplicada lateralmente, que no caso pode ser o vento, tá? Eu acho que o exemplo mais clássico seria o vento. O que acontece nesse sistema?
O lado da esquerda, ele vai ser mais tracionado. E o lado da direita, ele vai ser menos tracionado. Né? Então, assim, os cabos eles estão esticados, eles estão tracionados. Tá? Então, assim, é como se a antena já estivesse preparada para o vento. Né? Quando o vento é aplicado ali, o cabo já está esticado. Ele vai esticar mais, ele vai ser mais tracionado. Tá? Mas o que acontece se o vento vier do outro lado? Acontece a mesma coisa. Tá? Então, vai ser mais tracionado esse cabo, né? E o outro lado vai ser menos tracionado. Isso a gente está olhando em 2 dimensões, mas lembra que, que a antena está em 3 dimensões, certo? Então, assim, independente da direção do vento, a antena já está preparada, porque ela tem uma porção esticada, né? Que quando você aplicar uma força, ela vai se mover menos, tá? Tá, mas e na árvore? Estamos falando de antena aqui, né? Mas e na árvore? Tá? Na árvore é a mesma coisa, né? A árvore está lá, sofre o esforço do vento, né? E lá dentro do tronco dela vão acontecer, né? Essa distribuição de tensões, vai ser tracionado e comprimido, certo? Tração, compressão. Só que, nesse caso aqui, a árvore, ela já tinha tensão de crescimento interno, né? Então, assim, tração na periferia e dentro, né, bem no centro, né, a compressão, tá? O que acontece se você adicionar a essa tensão de crescimento as tensões que são oriundas da flexão, tá? Você vai tracionar do lado esquerdo, nesse caso, e do lado direito você vai comprimir, tá? O que acontece com essas tensões combinadas? Você tem um aumento na tração e uma diminuição aqui na compressão, né, do lado direito, né? Mas ele, por que ela está aumentando na tração e está diminuindo a compressão? A árvore não é boba, ela sabe muito bem que na tração ela é muito mais resistente do que na compressão, tá? E aqui a gente está falando de compressão paralela, certo? A força está na direção da fibra, certo? Então aqui nesse exemplo aqui desse livro do Albino de Carvalho, né? A tração está 1.500, deve estar em kgf, né, por centímetro quadrado, e a compressão 620. É mais que o dobro. Claro que as espécies variam, né, algumas são um pouco mais resistentes, outras menos resistentes, a relação muda, mas o que é importante aqui, a tração paralela ela é mais resistente que a compressão paralela. Então, o que a árvore está fazendo? Ela está usando esse poder dela de ser mais resistente na tração para suportar mais as ações do vento ou até de outro esforço. De repente, uma árvore tombou e encostou nela e causou uma flexão. Tá? Bom, origem e formação, né, da tensão de crescimento. Para aquelas pessoas que acham que a anatomia não serve para nada, esse aqui é um ótimo exemplo. A anatomia é a base aí de qualquer coisa. Se a gente está falando de tensão, de tração, de compressão, né, de esforços internos, a gente precisa ter uma base sólida de anatomia, porque é ela que vai guiar a gente para entender o processo lá dentro. E com a tensão de crescimento não é diferente. Né? Aqui é uma figura que talvez seja a melhor figura possível, né, sobre a atividade cambial, né, mostrando aqui a célula inicial cambial em amarelo, né, dando origem ao xilema para dentro, né, e ao floema para fora. Né? Então, o que acontece? Ela vai se dividindo e vai gerando para dentro madeira e para fora casca. Tá? Mas o que acontece com essa célula inicial cambial? Vocês percebem que ela vai migrando para o exterior da árvore. Tá? Então, a cada passo que ela dá e gera madeira para dentro, ela vai se empurrando para fora. Né? Então, aqui, no início, ela estava nesse patamar aqui, né? E no final ela já estava em outro. Né? Então, isso é essencial para a gente observar como é que vai acontecer essa tração, essa tensão de crescimento, como é que surge, né? Então, assim, aqui é como se fosse o estágio 1 e aqui é o estágio 2, tá? É a mesma árvore que cresceu em diâmetro, tá? Crescimento secundário. Então, esse aqui é o tamanho do câmbio, né, nesse estágio 1, e esse aqui é o tamanho do câmbio no estágio 2. O que aconteceu? Ele aumentou em perímetro, tá? É bastante óbvio, mas eu acho que é bem importante destacar, tá? O que o câmbio faz, tá?
ele tem essa divisão aqui no A, né? Periclinal e anticlinal. Não interessa o nome, tá? O que importa? Essa célula aqui, né? A, em azul, ela gera... É ela que divide, gerando madeira para dentro e casca para fora, tá? Agora, como ela precisa, o câmbio precisa aumentar, né, o seu perímetro, essa célula ela precisa dividir, né, lateralmente e gerar duas células diferentes, né, para ela poder continuar crescendo, né, em perímetro. Tá? O que a árvore faz para evitar a tensão de crescimento? Ela diminui essa divisão, né, anticlinal, que é a lateral. Tá? Para que ela faz isso? Quando você estica essa célula lateralmente, conforme a gente está mostrando aqui nessa imagem, o que acontece? Ela estica na direção da força, mas ela encolhe na direção perpendicular. Só que essa célula está travada nas células adjacentes. Então, o que acontece? Ela não diminui a sua dimensão perpendicular à força. Tá? Se ela está querendo diminuir e ela não diminui, a gente está gerando aqui um esforço de tração. Tá? Agora, como essa célula está sendo tracionada e está grudada na célula adjacente, ela está gerando uma compressão nessa célula que está mais para trás. Tá? Então, basicamente, ela está gerando, tá, essas tensões na parte externa e promovendo que a parte interna seja comprimida, igualzinho a tal da antena que eu dei como exemplo. Tá? Então, aqui a gente observa que é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, assim, como eu falei, esse é o melhor exemplo possível para entender como é que funciona, né, o mecanismo, né, interno, seja da formação, ou seja do processo, né, das tensões de crescimento. Tá? Essa é uma parte que eu gosto muito porque eu tive a oportunidade de ver na prática, tá? O que acontece na indústria quando você tem que lidar com as tensões de crescimento. Tá? Na verdade, eu fui conhecer tensão de crescimento durante esse meu primeiro estágio, percebendo, né, tipo, como é que eu desdobro e tal, e assim, eu achei muito bacana e, assim, tem muita imagem minha aqui, então, assim, eu gosto bastante de compartilhar, porque, assim, são imagens que deram bastante trabalho, assim, eu vou mostrar poucas imagens, mas, assim, foi muito esforço aí para a gente conseguir, tá? Qual que é a primeira questão? A gente tem, né, fibras, né, tracionadas fora e fibras comprimidas dentro. Tá? Aqui é teoricamente o câmbio, aqui é teoricamente a medula. Tá? Então, se você tem um elástico esticado, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo diminuir a sua dimensão. Quando você tem uma borracha comprimida, ela vai querer aumentar a sua dimensão. Então, o que a tora quer fazer, né, a tora da árvore, ela quer diminuir, né, a parte de fora e aumentar a parte de dentro. Tá? Então, isso aí, a tora está sob tensão. Tá? Ela está cheia dessas forças internas lá e ela quer liberar essas tensões. Quando a gente processa a tora, a árvore, a gente está liberando essas tensões. Tá? Então, ela vai querer voltar ao seu estado livre de tensões. Tá? Então, aqui seria, né, o que acontece, né, que é essa rachadura de extremidade da tora. Tá? Só que dentro, depois que ela racha, ela ainda tem um pouco de tensão interna, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, isso aqui é mais um exemplo aí, né, em vez da antena, é uma pessoa, né, esticando uma corda enquanto pisa. Né? A tendência é você abrir a tora, né, no meio. Tá? É isso que esses esforços internos vão gerar na tora. Tá? E isso aqui, a imagem do início aí da apresentação, é exatamente isso que acontece. Tá? Quando a gente cortou, essas tensões, elas... Lembra, toda essa porção aqui que eu estou apontando com a seta, ela está tracionada. E toda essa porção aqui está comprimida. Então, essa parte aqui, ela quer encurtar para lá.
né, na verdade, na direção na direção da tora, né, causando uma flexão estática, né, só que essa aqui quer fletir para lá, essa aqui quer fletir para lá. Então, o que acontece? Essa madeira aqui, né, a tensão ultrapassou a resistência da madeira, né, no fendilhamento. Então, chega uma hora que a madeira racha, né? Só que, do mesmo jeito que quer fletir para lá e para lá, essa parte quer fletir para lá e para lá. Então, você gera essa outra rachadura de extremidade de tora. É muito normal, quem visitou aí plantio de eucalipto, ver esse desenho clássico aqui, né? Isso aqui, você pode olhar, pode ser eucalipto, pode ser o que for. Isso aqui é rachadura de tensão de crescimento, tá? Às vezes ela faz em Y, tá? Mas dá no mesmo. É só uma questão de distribuição de tensões, aonde que foi mais frágil, onde foi menos frágil, tá? E lembrando, né? Nessa direção aqui, nós temos o quê? Os raios são parênquima, eles são menos resistentes, então eles são uma fonte, né, de como se fosse um defeito mecânico, se a gente fosse pensar só do lado da ciência dos materiais. Tá? Outra consequência é o empenamento, né, porque assim, enquanto você está serrando, ela está empenando, ela tá fletindo, né, toda a tensão está sendo liberada. Né? Esse aqui, né, é o arqueamento, esse aqui é um encanoamento, tá? Encurvamento, desculpa, tá? Encanoamento é outra coisa. Então, assim, esse aqui é fácil, né? Se a gente pegar uma tábua dessa, virar ao contrário, colocar ali e aplicar uma força, ela fica reta. Agora, essa aqui não, tá? Isso aí é devido ao momento de inércia, que não é assunto para a aula de hoje, tá? Mas lá na aula de mecânica vocês vão ver aí como o momento de inércia influencia, né, a flecha da madeira e tudo mais, e por causa disso a gente quer gerar esse tipo, né, de peça, e não esse tipo. Esse tipo aqui só tem uma solução, é você cortar ela aqui e fazer uma peça reta. Né? Só que além da grande perda de material, que você está vendo aqui, né, essa trena esticada reta, teria que tirar para cá e tirar para cá, não vai sobrar quase nada. Além disso, as fibras elas não vão ficar retas. Então você está causando uma diminuição aí da resistência da madeira, porque a fibra não está exatamente paralela, tá? Isso aqui é como a gente acaba desdobrando ela, tá? Então assim, essa era a tora, né? Já virou um bloco, já tirou as costaneiras e tal. Agora, por que eu estou querendo mostrar essa imagem? Quando você faz quando você corta, essa tábua aqui, ela está fletindo nessa direção, certo? Esse bloco aqui, ele também está fletindo. Só que ele está fletindo tão pouco que a gente não consegue ver, tá? E por que ele flete pouco? Por causa da distribuição de tensões, né? Que nessa aqui a diferença da tensão desse lado para esse é bem maior do que a diferença nesse lado, né? Esse lado aqui ainda tem um pouco de madeira tracionada, mas também pela questão do momento de inércia. Como eu falei, vocês vão ver mais para frente. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é assim, essa aqui está fletindo para cá, essa está fletindo para lá. Então, essa tora aqui, ela está empurrando a serra naquela direção. Então, se a gente olhar aqui, isso aqui está mais espesso do que aqui. Esse é outro defeito que acontece, que é a variação da espessura da tábua. Tá? Isso também só tem uma solução, é que você vai ter que passar na plana para deixar ela reta. Né? Como é que alguém vai usar uma tábua que é grossa na ponta e fina no meio? Né? Então, vai ter que deixar a tábua numa dimensão constante ao longo do seu comprimento, né? E isso acarreta em perda de material. Tá? E isso aqui, né, mostrando exatamente aquilo que eu falei, que essa tora ela vai dar uma pequena fletida, enquanto, né, a costaneira vai dar uma grande fletida. Tá? E isso aqui, uma também das consequências é que a gente tem que adotar um tipo de desdobro completamente diferente para toras que têm tensão de crescimento do que se fosse, por exemplo, um pinus. Tá? Então, assim, a gente vai ter que primeiro serrar esse lado aqui, né, como está mostrando aqui, depois a gente tem que ir para o outro lado. Tá? Porque se eu serrar aqui de novo, vai acontecer exatamente isso que a gente está vendo. Você vai produzir uma peça que é fina no meio. Tá? Só que assim, a serra, ela só serra de um lado, certo? Então assim, essa tora, ela tem que estar constantemente sendo girada, tá? E isso acarreta em perda de tempo,
tá? Serrar uma tora de eucalipto é muito mais demorado do que serrar uma tora de pinos, né? Por quê? Porque a pinos, ele entra direto e vai serrando, né? Não tem problema serrar 2 vezes consecutivas no mesmo lado. Só que aqui, não é só a questão do lado, é também a questão de que se a gente serrar só desse lado, vai chegar uma hora aqui que ela vai rachar no meio, né? Esse lado vai puxar para lá, esse lado vai puxar para cá, ela vai cortar no meio. Então, a gente tem que serrar primeiro o lado e depois o outro. Aí a gente gira, serra aqui, aí gira, aí serra aqui. Aí no bloco a mesma coisa. Corta aqui, aí o outro lado, corta aqui, aí depois aqui, aí depois aqui. Então, assim, serrar tora de eucalipto, você tem que estar em constante, essa tora tem que estar em constante giro para você pegar a superfície que você quer, tá? Eu vou mostrar exemplos logo de quando você não faz isso, o que acontece, tá? A outra forma de você serrar a tora de eucalipto é você serrar os dois lados ao mesmo tempo, tá? Então, por quê? Porque essa costaneira, né, flat para aquele lado e essa costaneira flat para o outro. E, teoricamente, o bloco aqui resultante não flat, certo? Porque foi cerrado ao mesmo tempo, então a distribuição de tensões ficou praticamente inalterada nesse sentido, tá? Só que o problema é que, assim, para esse tipo de desdobro, né, tá vendo? 2 serras ao mesmo tempo, né, número 1, depois normalmente a gente faz a gente desdobra em serras múltiplas, né, para gerar ao mesmo tempo já todas as tábuas e libera todas as tensões. Normalmente isso aqui é para tora pequena, então no caso, eu que estou estudando os eucaliptos de 7 anos para madeira serrada, é esse o tipo de desdobro que é o mais indicado, né. Uma tora muito grande, você vai precisar de um disco muito grande, né? Ou você vai precisar de 2 serra-fita, uma de cada lado. Como é que você trava a tora? É muito complicado. Então, normalmente o que acontece é que essa metodologia aqui é usada para toras pequenas, tá? Isso aqui é o que eu estava falando, né? A tensão de crescimento libera, empena, só que às vezes a tensão de crescimento está lá dentro, tá? Se a gente observar aqui, essa rachadura aqui, nem terminou de serrar. Olha como é que ela já aumentou. Ela deve ter aumentado o quê? Umas 5 vezes, né? Então, assim, esse é outro problema, né, que quem serra eucalipto enfrenta, né? São as tensões residuais que vão estar dentro do bloco. Até você serrar o bloco inteiro, vai ter tensão de crescimento lá dentro, tá? Então, obviamente, né, aqui a gente está vendo que tem a parte mais externa, né? Então, a parte mais tracionada. Essa madeira que não aguentou o esforço, né, de tração normal ou fendilhamento, né, e ela rachou mais ainda do que ela tinha rachado. Como eu falei, esse aqui é o Eucalyptus nitens, né, que o pessoal está plantando no Chile, só que assim, ele é muito mais resistente à geada que o Glóbulos, que é o principal lá que eles plantam, né, e ele cresce muito. A gente visitou uma floresta que quando eles falaram a velocidade de crescimento, eu nem acreditei, eu até pedi para eles falarem de novo, né, 60 metros cúbicos por hectare ano. Né? Pô, a nossa média aqui é 40 e o Brasil é campeão nisso. Né? Pô, 60 é muito. É por isso que eles estão loucos para fazer esse eucalipto aqui substituir o Glóbulos em tudo, em madeira serrada, em polpa. Né? Então, tem um grande esforço governamental do Chile para promover essa espécie. Tá? E aí, assim, isso aqui é na indústria, né? Isso aqui é um eucalipto grande também, provavelmente é Saligna ou Grandes, tá? Isso aqui é uma serraria, se eu não me engano, em Suzano, né, interior de São Paulo, né? Isso aqui é o que acontece quando você serra, né, sem considerar as tensões de crescimento, né? Apesar do cara que conduzia aqui a serraria era experiente, né? É complicado, tá? Umas toras bem grandes e tal, e principalmente quando você está na área produtiva, você precisa também de velocidade. Né? Agora eu pergunto, o que a gente vai fazer com essa tábua aqui? Né? Ela provavelmente vai virar resíduo, né? Ou então ela vai gerar um produto, né, que tem uma dimensão, né, muito inferior ao que ela podia ter gerado. Uma tábua grande é muito mais cara do que um sarrafo. Né? Então, assim, lembrando, ela tende a encurtar na sua periferia da tora e alongar no interior da tora. Tá?
esse aqui é o vídeo, assim, que talvez o melhor de todos que eu já vi e que fui eu que filmei, né, e assim, deu muito trabalho. Eu filmei aqui, provavelmente umas 150 toras sendo desdobrada para pegar esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né. Obviamente aqui, ó, é a tora, a gente tirou 2 costaneiras, né, e estamos serrando no meio justamente para observar, né, o comportamento dessa tora, tá, durante o processamento. Presta atenção no final, depois que a serra termina. Olha como ela tá bamba, né? Gente, isso aqui é meia tora, né? Então, imagina a força que você precisa, né, para gerar esse tipo de empenamento. Essa tora aqui, se eu não me engano, ela tinha 2,5 metros, no máximo 3 metros, tá? Se a gente colocar aqui, um apoio na outra ponta e subir em cima, ela nem se mexe, tá? Então, assim, é muita coisa. Isso aqui, ó, é exatamente o total de flecha. Na verdade, isso aqui é a metade, o dobro, né, da flecha que a gente causou nessa peça. Eu vou passar de novo aí para vocês poderem prestar atenção agora, já preparados para o que está por vir, né? Lembrando, esse é o Eucalyptus nitens lá do Chile, tá, da região de Valdívia. E esse aí que aparece aí na foto, quem não conhece, o professor Garcia, né, meu orientador desde a graduação, no doutorado também, e acabou virando um amigo nosso. Bom, essa aqui é um outro exemplo que eu gosto muito de dar. Isso aqui é um Eucalyptus grandes, tá? Talvez tenha alguma coisa de urofila, mas não tenho certeza. Isso aqui foi durante o processamento, né? Com certeza inadequado, né? E essa caneta que mostra o quanto que ela rachou, né? Porque no vídeo anterior a gente viu, quando a gente passa a serra no meio, o que acontece com a tora, né? Agora, nessa tora aqui, o que aconteceu? Não precisou passar a serra. Ela fletiu, né? E quebrou a madeira, né? Isso aqui, com certeza, é do desnúbio adequado. Tá? A pessoa que serrou isso aqui, ela cometeu um erro, né? E eu posso falar aqui à vontade sobre essa pessoa, porque essa pessoa sou eu, tá? Esse aqui foi um projeto que eu conduzi lá no Laboratório de Engenharia da Madeira, lá da Exalc, né? E eu achei que se a gente tirasse mais uma tabuinha de cada lado, a gente ia conseguir. Obviamente não conseguiu, né? Mas, como tudo na vida, né? Acho que esse projeto inteiro deve ter sido umas 120 toras, né? Eu só errei nessa tora, mas de todas as outras 119 toras, nenhuma me ensinou tanto quanto essa, né? Então, assim, esse aqui é um ótimo exemplo de que, assim, o erro ele é fundamental, né? Então, assim, uma grande rachadura, isso aqui comprometeu provavelmente metade isso aqui deve chegar na metade da tora, né? Então, assim, tudo bem, depois a gente até consegue serrar e tal, mas não é a mesma coisa, né? Mas para você ver aí a força, né, que essas tensões de crescimento têm, né? Elas quebram a tora no meio, tá? Bom, então vamos lá para a próxima etapa. Como é que se mede essa tal de tensão de crescimento, tá? A gente está vendo aqui, né, no gráfico, tração fora, né, dos dois lados e tal, e compressão no meio. Como é que a gente vai medir, né, essa compressão no meio? Porque, tudo bem, a tração lá fora é até fácil, a gente vai até falar como é que a gente mede ela. Mas como é que a gente vai medir a compressão no meio? A partir do momento que a gente desdobra a tora, né, não tem mais a mesma distribuição de tensões, né? Elas vão se modificando conforme você vai liberando as tensões. Você acaba mantendo as tensões residuais, mas elas têm uma outra distribuição. Então, como que a gente mede, né, essa tensão lá dentro da madeira? Tá? Felizmente, um cara chamado Jacobs, né, lá na final da década de 30, né, teve uma ideia que a gente não precisa pensar mais. Ele pegou uma tora, tá? A gente está vendo ela de cima, então a seção transversal dela a gente estaria vendo se a gente olhasse nessa direção, tá?
e ele serrou ela numa serra múltipla, tá? Ele mediu primeiro essa dimensão daqui até aqui, depois serrou ela em várias tábuas, tá? Aí as tábuas, como vocês veem, elas empenam, né? Com a porção côncava para fora, né? E aí depois ele juntou elas e travou como se fosse com um grampo, tá? E quando você olha aqui, olha como as tábuas de fora, elas diminuíram, né, de comprimento. Por quê? Ela estava esticada, né? Quando você tirou a conexão dela com a tábua adjacente, ela encolheu, né? Porque ela estava tracionada. Tá? E conforme você vai migrando para o centro, acontece o oposto. A parte central ela estava comprimida. Então, quando você libera, ela estica. Tá? E aí, usando essa informação, eles conseguiram montar esse gráfico aqui usando a lei de Hooke, que a tensão é igual a elasticidade vezes essa deformação específica, que é o quanto que ela era, a diferença, né, de quanto ela era inicial para o final, dividido pela inicial, é essa deformação específica aqui, multiplicada pela elasticidade. Gente, essa elasticidade aqui, é muito importante falar, ela é elasticidade da madeira verde, tá? A gente teve um trabalho aí rejeitado aí faz alguns meses, né, que, poxa, a pessoa, um dos grandes motivos da rejeição foi que a pessoa queria que a gente transformasse esse modo de elasticidade para madeira seca, tá? Não pode, se a gente que está falando de tensão de crescimento, a gente precisa da tora o mais fresca possível, entendeu? De preferência a gente serra ela em pé, né? Para a gente poder pegar ela exatamente do jeito que ela é. Se você deixou secar, esquece, não é mais essa distribuição de tensões. Não sei se é mais, não sei se é menos, não é essa a questão. A questão é que não é a distribuição de tensões original, tá bom? Então, assim, lembrando, isso aqui a gente está falando da madeira verde, então o modo de elasticidade tem que ser dela verde, tá bom? E aí, né? Pode falar, pode falar. Não tem trabalhos com a madeira seca ou não é adequado, por que não seria? Se você esperar a madeira secar para medir essa tensão, né, interna, a madeira secou já, né? Então ela encolheu. Então, assim, toda essa distribuição de tensões, ela não é a mesma original encontrada na árvore. Não é que não é adequado, não é adequado para a gente medir a tensão de crescimento na árvore, tá bom? E o que eu estou falando do modo de elasticidade dela verde é para medir a tensão de crescimento na árvore, tá bom? Tem vários trabalhos sobre elasticidade de várias formas, provavelmente tem vários trabalhos que eles medem, né, como é a distribuição de tensões numa tora depois de ter sido seca, porque talvez seja uma estratégia para você diminuir tensão, tá bom? Com certeza tem trabalho sobre isso. O que eu estou dizendo aqui é que para a gente medir a distribuição de tensões na árvore, a gente tem que serrar ela na hora. Derrubou a árvore, já pega ela, põe ela na serraria, serra, e aí o modo de elasticidade tem que ser da madeira verde, tá bom? Aquele vídeo que eu mostrei para vocês, se vocês viram, era uma serraria móvel. Por quê? Porque a gente levou a serraria até a floresta, para não ter tempo da madeira secar. A madeira secou, a distribuição de tensões muda, tá? Então a gente quer saber como é que ela é dentro da árvore. Respondi a pergunta? Entendi. Respondeu sim, muito obrigada. Maravilha. Bom, então isso aqui, né, a partir daquela informação que a gente tem das tábuas tiradas daqui, a gente vai calculando a tensão em cada ponto em relação ao centro da tora, tá? E aí a gente consegue ter esse diagrama de tensões. A gente vai falar, esse aqui é o diagrama de tensões de Kubler, tá? Mas a gente já vai falar de outros. Como é que se mede lá na periferia, né? Que eu tinha falado para vocês. Aqui fora é fácil medir, né? É fácil entre aspas, claro, né? É mais fácil do que medir no meio, tá? Então, o que acontece? A gente coloca a gente primeiro remove a casca da tora, porque, como eu falei, isso aqui é tensão de crescimento na madeira, tá? Então, a gente remove a casca, tá? E a gente coloca 2 pinos aqui, e nesse pino, a gente coloca essa estrutura, tá? Que mede a distância daqui até aqui, tá? Esse aqui é um relógio comparador, isso aqui é 0,107 milímetro, então ele mede até
milímetro dividido por 1000, tá? Então, assim, ele é bem sensível. A partir do momento que a gente tem esses dois parafusos, a gente coloca faz esse furo aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, que eu acho que é mais fácil de entender, tá? Então, assim, é a mesma árvore, tá? Essa da esquerda vai ficar estática para a gente poder comparar. Aí na da direita a gente foi lá e colocou 2 pinos. A gente mediu a distância daqui. A distância daqui, né, é a distância inicial, tá? O comprimento inicial. Depois a gente faz esse furo. Quando a gente faz esse furo, né, lembra que a madeira estava esticada? Então ela encolhe para cá e encolhe para cá. Então esse buraco aqui, ele aumenta. Então a distância entre os pinos, ela aumenta, certo? Então, isso aqui é o furo, né? Quando você tem os pinos, você faz o furo e esse pino vai um pouco mais para cima, esse pino vai um pouco mais para baixo, tá? Eu estou falando só aqui das tensões longitudinais, tá bom? Tem as tensões, nesse caso aqui que ele está mostrando tangencial, mas eu acho que o principal aqui para a gente falar é a longitudinal, tá bom? Como eu falei, se a gente for entrar lá no fundo, a gente não sai daqui hoje, vamos precisar de uma disciplina inteira, tá? Então, o que acontece? Teoricamente, esse buraco era redondo, mas ele fica ovalado, então ele encurta nessa direção, ele aumenta nessa direção, tá? Lembrando, essa diferença aqui, né, do inicial para final, ela é muito pequena, porque por isso você precisa daquele equipamento, né, do relógio comparador digital, preferencialmente, com 3 casas depois da vírgula do milímetro. Então, assim, ele mede 1 micrômetro, tá? E aí, né, a gente consegue ver a deformação específica dele, e aí, com isso, a gente aplica aqui na lei de Hooke, né, e aí a gente tem essa tensão periférica, tá bom? E aí, baseado na tensão periférica, a gente consegue calcular esse modelo que a distribuição de tensões ela foi calculada por outros autores, né, previamente. Existem alguns, né, o modelo, acho que principal aí é o de Kubler, né, que é esse aqui que a gente está vendo. Qual que é o problema, ó, distribuição simplificada de Kubler? Qual que é o problema dessa distribuição de tensões de Kubler? Se a gente for ver, eu vou até voltar, tá? Se a gente for ver, dá a impressão que ele tende a ir lá no infinito negativo, né? E como diz o professor Garcia, se a gente tivesse aqui uma tensão negativa infinita, né, a gente teria aqui um buraco negro, né? E a gente sabe que isso não acontece, né? Então, assim, isso é um modelo que claro, ele visa simplificar o que a gente está observando, mas sempre existe, né, aquele erro. Todo modelo tem um erro, né? E nesse caso aqui, esse aqui é o erro principal, que aqui no centro da árvore, né, na medula teórica, né, ela tem uma tensão negativa praticamente infinita. Tá? E aí o professor Garcia, no doutorado dele, ele criou, né, o modelo linear, né, dessa distribuição de tensões. Tá? Que aí a gente consegue ver aqui ele tracejado, tá? Em comparação ao modelo de Kubler, que ele vai lá para o infinito, aqui na parte negativa, no centro da árvore. Tá? Essa imagem aqui é interessante porque assim, a maioria dos autores eles concordam que assim, a tensão periférica ela tende a ser a mesma, independente do raio da tora. Então, assim, se a gente tem uma tora aqui de 10 centímetros, né, isso aqui é o raio, tá? Então seria uma tora de 20 centímetros de diâmetro. Ela vai ter mais ou menos a mesma tensão periférica. Ah, mas a tora agora ela tem 40 centímetros de diâmetro, tá? Tudo bem, ela vai ter a mesma tensão periférica. O que muda? Né? O diagrama, a distribuição dela é mais suave, tá? Então, provavelmente você serrar toras menores, você vai ter um gradiente maior e mais empenamentos. Tá? Outra coisa interessante do modelo linear do Garcia é que você consegue calcular que a tensão na periferia ela é, né, no sentido oposto, porque aqui é tração e aqui é compressão, né, esse C aqui está errado, a tensão de compressão ela é o dobro da tensão de tração, tá? Claro, invertendo os sinais, tá? Então, assim, com isso a gente consegue calcular o valor da tensão lá dentro, tá? Se vocês olharem trabalhos da Austrália, tá? Eles têm um negócio que chama brittle heart, que é o quê?
que é centro quebradiço. O que acontece? Essa tensão interna, ela foi tão forte que ela rompeu, né, ela ultrapassou a resistência da madeira na compressão no seu centro, né? Lembrando que o centro é uma madeira diferente e tal, muitas vezes juvenil, né? Então um pouquinho menos resistente, né? Então, assim, com isso a gente consegue calcular a tração, a tensão de compressão e de tração, tá? E o fato de ser linear é muito mais simples, né? Outra vantagem também é que você consegue, pelo menos aproximadamente, saber aonde que a tensão é igual a zero, que no caso é, né, na posição 2/3 do raio, né, que você está medindo. Então, daqui até aqui é 1/3, mais 1/3, mais 1/3, né, dá o raio inteiro da árvore, é onde a tensão é igual a zero. Atualidades, como eu falei, eu vou trazer coisas do meu trabalho, porque, inclusive, assim, nós vivemos pelo menos no Brasil, a universidade pública, ela tem aquele modelo alemão de universidade, né, que é onde o pesquisador que trabalha com aquela área, o especialista, ele, né, ensina essa mesma especialidade para a graduação. Então, assim, a vantagem disso é que, assim, os alunos eles estão tendo contato com coisas que nem foram publicadas ainda. Então, assim, essa foi a minha ideia de apresentar para vocês o que eu estou parte, né, pelo menos do que eu estou fazendo, pelo menos com tensão de crescimento, tá? Pode parecer curioso, né, mas, assim, não existe hoje um índice de empenamento adequado para a gente medir, né, o quanto que uma madeira, né, empenou mais que a outra, tá? Então, assim, basicamente, assim, né, tem aqui o empenamento, essa aqui, L é o comprimento da árvore, então bem no meio você tem aqui, né, uma medição, né, do empenamento, tá? Isso aqui é a nossa norma, tá? Eu medi nas mesmas toras, né, em 1 metro de comprimento, sempre centralizado com a tora, em 2 metros de comprimento e em 3 metros de comprimento. As mesmas toras dão um índice diferente, ou seja, esse índice não é adequado. Né? O nosso índice, né, esse trabalho está submetido, ele está sob avaliação, então não vou contar ainda para vocês vão ter que aguardar mais um pouquinho, né, a curiosidade, né, mas o nosso índice ele é constante, independente do comprimento que a gente está medindo. Tá? Isso é a brasileira. A gente tende a achar que a gente é ruim, né? Mas não, essa é a norma australiana. Né? Esse é o índice que a gente aplicou nos limites que eles impõem na indústria. Enquanto aqui o limite é bem parecido, olha esses limites aqui. Né? Então, assim, é curioso, né? Porque, assim, há uma variação, né, do limite que, teoricamente, deveria ser o mesmo. Né? Então, assim, essa metodologia ela não é exatamente adequada. Né? Então, assim, pode falar, mas é porque é de propósito. Né? A gente quer que as toras pequenas tenham um limite maior. Né? Tudo bem, né? Mas e por que essa aqui não é? Né? Então, assim, não existe uma padronização. Então, o que a gente está querendo mostrar é um índice que seja universal. Tá? Isso aqui é o Eurocode, tá? que é a norma europeia. Tá? Ela tem alguns problemas e tal, né? Tem outras coisas também muito boas, tá? Mas o que acontece é que, assim, imagina uma tábua que ela tem uma parte mais empenada que a outra, tá? O Eurocode ele capta isso, mas ele capta pouco, né? Então 8,48 medindo de acordo com o Eurocode, mas se a gente medir só nessa parte aqui, olha como ela é muito mais empenada, né? E essa parte aqui, né, é a parte fora do empenamento, né, do empenamento mais forte, vamos dizer assim, né? Então, assim, por que hoje, que a gente tem toda a tecnologia de madeira laminada colada, finger joint, por que a gente não pode cortar aqui, jogar fora essa parte que é muito empenada e utilizar essa parte que é mais reta? Né? Então, assim, o Eurocode ele não capta isso, entendeu? E tem um outro problema, né, que o Eurocode ele está sempre medindo em 2 metros. Né? Então, assim, ele está medindo esse empenamento em milímetros por 2 metros. Seria a mesma coisa que a gente falar a velocidade de um carro em quilômetros por 2 horas. Né? Então, assim, não é exatamente uma unidade padrão. Então, o nosso índice, o que a gente está desenvolvendo, é justamente um que resolve esse problema aqui e ele dá a oportunidade da gente separar as zonas mais empenadas, menos empenadas, medir tora de tábua empenada de 4 metros, de meio metro, não interessa. Esse índice ele é para ser universal.
e em breve eu espero que ele esteja publicado aí, né, porque ele faz parte do meu doutorado, vou ficar muito feliz de publicar antes de terminar. E acho que a última coisa que eu tenho para falar, principalmente sobre atualidades, é o cálculo de tensões, né, usando o empenamento. Tá? Usando aquela distribuição de tensões, a gente consegue, né, voltar esse caminho, né, essa distribuição de tensões que gerou o empenamento. Então, por que a gente não pode voltar o caminho, né, para entender como que foi a tensão que gerou o empenamento? Tá? Isso aqui é do doutorado do Garcia, esse é um trabalho que a gente está fazendo, está um pouco parado justamente, né, como o Fernando falou no começo, né, o doutorado. Né? Quando o doutorado está caminhando, a gente para de fazer um monte de coisa, inclusive coisas até primordiais, que é tipo cuidar da saúde. Né? Então, esse é um trabalho parado, mas é que após a publicação daquele anterior, a gente vai trabalhar em cima dessa metodologia, né, que como vocês viram anteriormente, o método para medir a tensão periférica né, na árvore, nossa, é bem trabalhosa, né? Claro que a gente mostrou ali o negócio funcionando bacana, mas, nossa, tirar a casca da árvore, né, fazer o furo direitinho, pô, no campo, às vezes está chovendo, às vezes está um sol, né? Imagina fazer isso em Santarém a pleno sol, né? Ninguém merece. Então, assim, essa aqui seria uma forma um pouco mais simplificada e você não precisaria de um equipamento tão preciso, né, como aquele relógio comparador com precisão de milímetros sobre 1000. Né. Essa aqui é a bibliografia que eu usei, né, durante a apresentação, né, e queria agradecer, esse é o meu e-mail, se alguém quiser conversar, estou com vergonha de perguntar agora, pode me mandar um e-mail, né, quem teve aula comigo aí sabe que eu sou super acessível, né, adoro bater um papo, principalmente sobre essas coisas aí, e aí eu fico aí à disposição, se vocês quiserem, tiverem alguma pergunta, né, eu estou a postos. Obrigado, Bruno, pela excelente aula, né, como sempre, muito esclarecedor, né, realmente esse tema, ele é um tema que eu acho que poucos dominam, né, talvez, não sei se dominar seria a palavra certa, como você comentou, né, porque realmente é muito complexo, né, e pelo menos aqui para a Amazônia a gente não tem tanto estudo nessa área, que exatamente eu acho que os maiores estudos aí são realmente com eucalipto, né, você pode até falar melhor. Eu vou abrir agora para perguntas, né, então, quem aí tiver alguma pergunta, quiser fazer, professor Bruno, pode abrir o microfone ou pode colocar aqui no chat que a gente faz a leitura. A Silvana Rosso, né, professora lá do Paraná, ela pergunta o seguinte, tem dados sobre a avaliação dos defeitos por secagem desse material e resultados pós-usinagem? Então, esse trabalho ele foi principalmente feito com a madeira exatamente, foi feito exatamente com a madeira pós-processamento. A madeira estava absolutamente verde. A ideia era a gente trazer essa questão do empenamento por tensão de crescimento. Tá? A gente evitou a secagem, porque a secagem ela vai adicionar um outro fator que não tem a ver com a tensão de crescimento, que é justamente as tensões de secagem. Né? Porém, a gente acabou inserindo uma outra parte dentro desse mesmo trabalho que tem um pouco a ver com os defeitos de secagem. A gente pegou algumas tábuas de outro tipo de eucalipto jovem, a gente serrou e a gente separou só aquelas tábuas que não tinham defeito de secagem, que não tinham empenamentos graves localizados. Deixamos secar o ar durante mais ou menos um ano, bonitinho lá, depois a gente separou só aquelas que não tinham defeito de secagem acentuado e localizado antes, mas tinham depois da secagem, tá? E a gente aplicou o nosso índice só naquela zona onde o empenamento era forte e localizado, tá? Esses são os dados que eu tenho nesse trabalho. Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Se quiser abrir o microfone e falar, fique super à vontade. Bruno, ela agradece a sua resposta, tá? E o professor Vinícius Castro, lá da UFV, ele parabeniza a sua apresentação, tá? Muito obrigado. Ele pergunta o seguinte,
Em relação às tensões de crescimento em eucalipto, né, quais as melhores técnicas para aliviar as tensões? Anelamento, vaporização? Gostaria que comentasse sobre as formas de aliviar essas tensões. Então, tem alguns trabalhos, tá, na literatura sobre isso. Eu não tenho experiência com esse tipo de procedimento, tá? Eu já vi, assim, vaporização ou até ferver a tora para ela diminuir, tá? O que eu vi no Chile era uma coisa, assim, bem empírica. Eles pegavam a serra, a motosserra e passavam exatamente na rachadura, tá? Eles diziam que melhorava, mas eu confesso que depois da gente dar uma estudada, não pareceu que melhorou, tá? Eu sei que tem umas técnicas com a motosserra de tirar, cortar pelo menos a parte tracionada de fora, né? E para dar um alívio nessas tensões, tem resultados interessantes e positivos, mas no final das contas ainda resulta em perda de material, tá? Eu não tenho experiência com isso, e se eu falar mais, eu vou cometer o risco de falar besteira, tá? Mas eu sei que existem, sim, técnicas que são eficientes, mas eu não conheço. Ele pergunta se é para anelar até 1/3 do raio, seria isso? Eu já ouvi falar também isso, tem uma história também que se você anela um raio, né, ou um diâmetro, existem algumas variações, mas eu não tenho experiência com isso. Perfeito. Professor Para Vitor? dar uma orientação para o Vinícius, tem a dissertação de mestrado do Dr. Osmar Aguiar, se eu não me engano foi feita pela Exal, que deve estar no banco de teses, deve estar digitalizada. Ele trabalhou justamente com anelamento, ele que foi o precursor do anelamento aqui no país, e se eu não me engano a tese dele fala que é para anelar 1/3, quando a gente se trabalha com eucalipto, né? Eu lembro que eu estudei recentemente que eu queria anelar algumas espécies que estão apresentando problemas de rachadura. Inclusive, Vitor, o professor Osmar está presente aqui, né? Ele podia abrir o microfone, né? Se for possível. Pô, seria fantástico. Professor Osmar, por favor, dê a honra de suas graças. Abra sua câmera, abra seu microfone. Ele está aqui na reunião, não sei se ele está podendo falar agora, mas seria muito bom ele poder dar uma contribuição. Vou já ligar para ele aqui, perturbar para ele entrar. Deixa eu aproveitar que eu lembrei de uma coisa que não é exatamente o que o Vinícius está perguntando, mas tem alguma relação, tá? Por que eu vim para a África do Sul, né? Tipo assim, todo mundo faz essa pergunta. Porque aqui o pessoal, eles trabalham com eucaliptos jovens há bem mais tempo de qualquer outro lugar, tá? Já tem produto no mercado substituindo pinos, tá? Uma das técnicas que eles usavam no começo, e eu não sei se eles ainda usam, né, é de matar a árvore em pé. Então eles anelam, né, anelam até a casca, tá? Não entra na madeira. E depois eles descascam a árvore em pé. E eles deixam a árvore ali 2 semanas, 3 semanas secando em pé, sem casca, tá? Segundo eles, alivia as tensões de crescimento. Tá? Eu não sei falar se sim ou se não. Estou dizendo a experiência do pessoal da indústria. Não é um trabalho científico, tá? E isso não quer dizer que não é válido, não. Muito pelo contrário, né? Esse pessoal tem muita experiência e a gente tem que prestar atenção neles. Então, assim, tá aí uma informação nova aí. Essa parte de vaporização que ele comentou, eu sei que o professor Severo, né, meu orientador de doutorado, né, que infelizmente faleceu, ele trabalhou com vaporização de toras de eucalipto, né? Mas realmente eu não posso falar sobre os resultados, porque realmente não foi meu tema de pesquisa. Mas tem essas referências com o professor Severo. Bruno, teve um questionamento aqui, na verdade não é um questionamento, é um esclarecimento, se realmente o eucalipto nitens lá do Chile, ele cresce 60 metros cúbicos hectare ano mesmo. Essa pergunta eu também fiz na hora que eu escutei, né? Porque a gente não sabe assim, pô, será que meu espanhol que tá ruim, né? Eu não posso dizer que sim, com certeza, porque eu não medi, tá? Mas o pessoal falou 60 e eu falei assim, o quê? 60? Aí ele falou assim, 60. Eu falei, 60? Ele 60, né? Então, assim, um negócio que me foi falado que sim. Alguma coisa sobre os efeitos para esse crescimento mais
intenso dessa espécie? Olha, eu não sei te falar, mas assim, o pessoal tava louco para plantar esse eucalipto e substituir todo o glóbulos. O problema é que você não consegue serrar ele igual. Você viu ali, a gente está serrando e ele, tipo assim, pula praticamente, né? Uhum. Racha a tábua, é complicado. Claro que assim, o que eu estou falando, né, é de um sítio super específico. Eu não sei se era a fazenda inteira, eu não sei se a região inteira, acho muito Mas esse difícil. eucalipto, ele foi cerrado com que idade? Eu, eu vou. É um chute, tá? Eu não tenho 100% de certeza, mas foi entre 18 e 25 anos. Eu acho que foi 20 anos. Já com madeira adulta. Ah, sim. Porque eu tenho alguns relatos, né, de um colega meu que trabalha com silvicultura ali no sudeste do Pará, e ele falou que tem alguns experimentos lá, né, com plantio clonal de eucalipto, que ele já registrou 80 metros cúbicos, né, mas experimental, né, não comercial. E esse do eucaliptus nitens, ele já é comercial ou não? Isso era um plantio comercial de uma empresa, tá? Que estava plantando, só que eles acharam um absurdo, né? Usar aquilo para polpa, tá? Então eles falaram, não, a gente precisa serrar essa madeira. E foi aí que eles chamaram o Garcia, que entende de tensão de crescimento, né? E aí eu fui junto, né? Estagiário, né? Na cara e na coragem. Dentre as Mas espécies de eucalipto, Bruno, que você já pôde trabalhar, né? Tem alguma que tem essas tensões mais, que gera mais problema durante o processamento? eu nunca vi nenhum eucalipto que fosse tão problemático quanto o nitens, tá? Esse nitens, assim, ele foi super complicado, tá? Assim, incomparável com nenhum outro, né? Assim, como eu falei, esse vídeo aí, ele, tipo assim, ele custou minha passagem para o Chile, a minha estadia, que eu que paguei, né? Então, assim, nossa, aquilo ali foi para mim um ouro, né? Que eu guardo até hoje. Você vê que ele é super atual até hoje. Isso foi em 2009. Sim. Então, assim, nada comparado aos nitens, tá? O glóbulos, eu já também cerrei alguns que eles são bem complicadinhos, tá? Grandes Urophile saligna, eu achei eles tranquilos, tá? Proporcionalmente aos outros, mas eu te falo que glóbulos é ruim, nitens é o pior de todos, né? Mas eu acho que eu ficaria, se eu tivesse que escolher um que é o melhor, é o grandes. Bruno, o Vinícius agradeceu no chat as suas contribuições e ele falou Obrigado, que ele Vinícius. trabalhou com herbicida no plantio de eucalipto e que acabou dando certo para minimizar as tensões de crescimento. Eu acho que eu até já li esse trabalho e é verdade, eu vi um resultado positivo, mas, como eu falei, eu não tenho experiência nisso. Obrigado, Vinícius, aí, por compartilhar. Eu não sei se o doutor Osmar está aqui na sala, até liguei para ele e falou que ia dar uma palavra. Eu não sei, eu vi que o microfone dele está aberto. O microfone dele está aberto aqui. Doutor Osmar, sim, doutor Osmar. Tudo bem, vamos continuar. Professor Osmar, se você puder falar em algum momento aí, só dá um alôzinho. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, professor Bruno? Algum esclarecimento que queira fazer? Bom, tem uma pergunta aqui no chat. Vitor, você pode ler aí para o Bruno, por favor? A Karen Lauer está perguntando se o corte em diferentes meses, pela alteração de quantidade de seiva, pode gerar diferença nessa tensão. Época diferente do mês, né, Vitor? Exato. Eu já estava pensando mesmo aqui na resposta, que seria o período de chuva, período seco, fases lunares, enfim. Pois é, Vitor, você fez a piada, mas assim, lá no Chile, nessa mesma viagem, não, da Lua, o pessoal fala bastante sobre a questão da Lua, né? Eu desconheço algum trabalho que, tipo assim, que fale sobre isso, não me lembro de nenhum, tá? Mas o que eu sei é que, assim, o pessoal fala, como é que eu vou dizer, o pessoal prático, né, fez bastante trabalho e fala que a Lua influencia, que a Lua cheia puxa mais água. Eu não sei falar, tá? Seria, de novo, eu estaria mentindo se eu falasse. Eu sei que existe alguma coisa.
uma das participantes aqui, a Karen, ela falou que tem trabalhos japoneses com essa temática. Legal, se puder compartilhar, eu também ia agradecer. O Bruno, só dar uma contribuição aí na fase na Karen, o que você está falando, é que existe um conhecimento empírico aqui na região, por exemplo, a retirada de óleo de andiroba. Andiroba não, me desculpa, copaíba. Fernando pode me corrigir. O pessoal não trabalha na lua cheia, porque dizem que a lua cheia puxa o óleo. Entendeu? Aí o pessoal faz na virada da lua cheia, ou então, se eu não estou enganado, na lua nova. Na virada que eu falo, quando a lua cheia terminou, aí, ao invés de minguar, se não me engano, minguante lua nova, porque senão o rendimento é baixo. Eu acho que o Mauro Brum também, que é um pesquisador que trabalha até era interessante uma palestra dele, que ele trabalha com fluxo de água dentro da madeira. Ele estava falando que existe, ele percebia alguma diferença, ele não fez nenhum estudo referente a isso. É que às vezes a gente pensa muito, é mito popular, mas muita coisa do mito popular a gente acaba comprovando cientificamente, né? Afinal, a ciência ela é feita inicialmente na base da observação do empirismo, depois a gente cria métodos para verificar se a nossa hipótese está correta ou não. Com certeza. E não é à toa que os gringos estão loucos indo aí para a Amazônia, né, perguntar para os índios que remédio que é bom para pegar, porque é o conhecimento, né, tradicional sendo utilizado para a ciência, teoricamente, para, entre aspas, civilização. Né? Aproveitando, Bruno, tem comparação entre áreas de plantio, por exemplo, o efeito de áreas, por exemplo, comparar o Sudeste com a região amazônica, né, o mesmo clone de eucalipto, e o efeito nas tensões de crescimento, tem alguma coisa desse tipo? Eu não conheço, tá? Mas eu vou te falar algo parecido, talvez que seja, não é exatamente o que você perguntou, mas talvez seja onde você está querendo chegar, tá? Aqui, né, na África do Sul, o pessoal acabou de publicar um artigo na Forest Ecology Management, que é uma baita revista, né? Mostrando, né, a diferença de tensão de crescimento numa área mais árida e numa área menos árida. E pela surpresa, né, de todos, a área mais árida tem menos tensão de crescimento. Tá? Eu posso compartilhar depois aí com vocês, se vocês puderem repassar para todo mundo que estiver interessado. O crescimento o crescimento por hectare desses plantios, né, na área árida e na área úmida, ele é diferente? Onde cresce mais, onde cresce menos? Acredito que sim, mas eu não sei te falar de cabeça. Eu vou ter que te passar Porque isso poderia ter uma influência, né? Se você tem de repente, na área úmida, se cresce mais, por exemplo, né? Isso pode influenciar nessas maiores tensões de crescimento, como é o caso do próprio eucalipto nitris, né? Que cresce 60 metros cúbicos e tem maiores tensões, como você visualizou. Eu não tenho 100% de certeza se esse crescimento mais rápido, se ele gera maior tensão de crescimento, tá? Eu já, faz tempo, tá, que eu li sobre isso, eu já vi trabalhos dizendo que sim e trabalhos dizendo que não. Então, assim, realmente... Tem mais alguma coisa aí. Exatamente, tem mais algumas coisas aí, né? Em relação à anatomia, Bruno, tem algum efeito? Não conheço para te falar, tá? Desculpa interromper, me perdoe. Aqui é a Central de Atendimento ao Pesquisador. Acabei de receber uma ligação aqui de uma pessoa que é a doutora Osmar e não está conseguindo falar no microfone. Está com o microfone aberto, está tudo certo, mas ele não está conseguindo se falar no Ele consegue falar aí no celular, Vitor? Aí ele primeiro agradeceu sua apresentação, disse que foi super legal, parabenizou o professor Fernando pela organização. E ele está perguntando aqui se tu poderia falar algo a respeito das tensões residuais, que por mais que haja o tratamento, o anelamento, a morte prévia da árvore, ainda assim permanecem as tensões residuais, e isso pode dificultar muito o desdobro da matéria-prima. Se você tem como falar a respeito disso, algumas soluções, e novamente agradecendo aí o trabalho e o empenho de todos, inclusive os alunos. E faltou um grande abraço ao professor Garcia, que ele trabalhou junto com ele há 10 anos junto, desenvolvendo bastante coisa interessante. Pode deixar, vou passar sim. Obrigado, professor Osmar. Bom, sobre essa questão das tensões residuais, né? Como eu mostrei, foi super rápido, né? Você vai desdobrando, sobra tensão ali dentro, né? Então, assim, é complicado eliminar completamente a tensão. Então,
o que a gente faz quando a gente está desdobrando o eucalipto? Você quer jogar toda a tensão residual para virar encurvamento. Tá? Esse é o melhor defeito possível, porque o encurvamento ele é fácil de corrigir. Você colocou na pilha para secar, né? Deixou retinho, secou, né? Usou lá o programa de secagem que o Dr. Osmar desenvolveu, a madeira vai estar seca, linda e retinha. Né? Se ele tiver arqueado, você não tem como fazer nada. Se tiver rachado, você vai ter que cortar e jogar fora. Né? Então, assim, sempre, para mim, a solução do desdobro né, de gerar menos problemas com a tensão de crescimento é utilizar o melhor desdobro possível. E o melhor possível seria o desdobro gêmeo, né, com serras gêmeas. Então, se você está serrando de um lado, você está serrando exatamente do outro lado a mesma espessura. Tá? Só que isso não tira a necessidade de você girar a toro, porque se você continuar tirando das mesmas faces, chega uma hora que a tábua racha, que foi aquilo que eu mostrei para vocês, né, que foi um erro meu, né, durante o processamento. A tábua simplesmente deu um estrondo, a gente não sabia nem o que estava acontecendo e era a tábua rachando. Né? Então, assim, mesmo que a gente use técnicas que diminuam, né, as tensões de crescimento, sempre vai ter alguma tensão lá dentro, mesmo numa tábua pequena, né? Então vamos supor que a gente tirou uma tábua larga, né? Se a gente cortar essa tábua larga no meio, provavelmente as duas tábuas vão estar assim. Então a gente tem que sempre usar, né, essa questão. Tirou de um lado, tira exatamente igual do outro. Tá? Acho que se eu fosse escolher uma metodologia mais eficiente, né, com a pouca experiência que eu tenho, seria essa. Lógico, se a gente puder minimizar as tensões, maravilha, né? Seja com o que for. Minimizar a tensão ajuda muito na hora do processamento, né? Mas você nunca vai eliminar ela. Né? Se você quiser eliminar, então é melhor serrar pinos, porque o eucalipto ele vai sempre ter alguma tensão. Espero ter respondido. Fernando, seu microfone está travado. Pessoal, alguém quer fazer mais um questionamento sobre o Bruno? A gente já vai entrar no encerramento. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Ferdimenes, ele fala que na literatura as tensões de crescimento estão diretamente relacionadas com a velocidade de crescimento. Tá? Como eu falei, eu já vi trabalho dizendo que sim e trabalho dizendo que não. Tá? Então, assim, eu não calculei isso, eu não fiz estudo sobre isso, tá? Mas eu sei que tem sim trabalho que diz que quanto mais rápido, maior a tensão de crescimento. Mas eu também vi trabalhos que dizem que não. Tá? Então, se ele tem trabalhos suficiente, eu acho que pode até dividir aí com a gente, né? Porque realmente E aí a Karen faz um esclarecimento em relação ao tema anterior, que ela fala que ela participou no Congresso de Portugal, né, alguns anos atrás, sobre estrutura de madeira, e houve uma apresentação de trabalhos nesse sentido, né, alteração de comportamento e durabilidade a partir da fase lunar como parâmetro para corte da madeira. Bem então, legal. Quem quiser pesquisar aí, é só digitar esse tema aí no Google, tentar achar o trabalho. Bom, o Leonardo Bonato, ele fez um comentário aqui, a lua e o sol causam as marés, porque não afetaria o fluxo da seiva. Eu estava filosofando aqui sobre isso, né? Eu acho que, assim, muito mais efetivo nessa questão do fluxo da seiva seria a diferença de umidade que tem no solo para a atmosfera. Então, se a atmosfera está super seca e o solo cheio de água à vontade, acho que o fluxo de seiva vai ser maior, tá? Se o solo está muito seco e a atmosfera está úmida, né? Isso não vai acontecer. Até pode acontecer, não sei, mas é uma situação hipotética, tá? Teoricamente não vai ter fluxo de seiva, né? Então, assim, não é que eu quero dizer que o Sol e a Lua não influenciam, o que eu quero dizer é que talvez a influência seja menor do que quando a gente comparar com um parâmetro desse, que é a diferença aí de umidade atmosfera-solo, tá? É só uma filosofada aqui que eu
que eu dei baseado no comentário dele. Obrigado, Leonardo, que incrementou aí a discussão. Eu queria aproveitar também, Fernando, que você fez um comentário aí do pessoal falando de 80 metros cúbicos hectariano, né, o crescimento. Não só isso aí tem registro, como tem um artigo que é do professor José Leonardo Gonçalves. O outro autor chama Gava, então é Gava e Gonçalves, se eu não me engano é 2006, tá? Eles reportam, como está num gráfico, né? Você não vê um número escrito, mas tem um pontinho lá que está acima de 80 metros cúbicos hectariano. Eles estão comparando crescimento de eucalipto com quantidade de argila no solo, né? Quando eu li esse valor, eu falei assim, nossa, mais de 80, né? E aí eu aproveitei que, né, que a gente está na Exalc, o professor estava ali no corredor, eu falei, professor, 5 minutos. Eu li nesse artigo, né, essa questão do 80 metros cúbicos hectariano, isso é verdade? Ele deu risada e falou assim, é incrível, né, mas é verdade. Então, assim, existe registro na literatura, né, o professor Leonardo, não sei se vocês conhecem, mas assim, ele trabalha bastante com solos florestais, com crescimento, né, então, assim, tem registro, né, e eu costumo usar bastante esse trabalho aí nos meus artigos. No meu doutorado está cheio dessa citação aí, porque realmente 80 é complicado, né? Tipo assim, como é que você compete com essa produtividade, né? Perfeito, Bruno. Eu acho que a sua apresentação atingiu o objetivo, na verdade, da disciplina. Essa aula faz parte da disciplina de propriedade física da madeira, né? Fico contente. A tensão de crescimento é uma propriedade física também, né? Tem vários fatores envolvidos. E queria agradecer novamente, né, Bruno, a sua disponibilidade, né, o fato de você conseguir compartilhar de forma tão didática, né, o seu conhecimento. Isso aí é muito importante, principalmente para alunos de graduação, né? Não é o tema dessas aulas, né, tanto ontem quanto hoje, ter um aprofundamento, né, até pela questão da turma, né, mas todos conseguiram passar de forma muito didática o conhecimento, então isso aí foi muito importante, né. Então o pessoal está agradecendo muito aqui no chat também a sua fala, a sua aula. Então, pessoal, como ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar a nossa aula por hoje, tá? Novamente, Bruno, muito obrigado. Espero que a gente possa se reencontrar novamente em breve, né? Virtualmente ou presencialmente, né? Que a gente possa realizar mais eventos como esse, né? Na verdade, esse que não era, a ideia não era nenhum evento, né? Mas acabou se tornando, né? Com certeza. Em função dessa facilidade hoje que a gente tem de divulgar, né, as reuniões, acaba que muita gente conseguiu participar, gente de diferentes universidades, diferentes regiões do país, e até de gente de outros países também, pelo que eu vi aqui. Então, isso é muito bacana, né? A gente troca esse conhecimento, né? E a gente se atualiza também. Então, novamente, muito obrigado. Se você quiser dar uma última palavra, fique à vontade. Bom, parabéns novamente aí, muito legal aí, como eu falei, assim, todas as palestras foram muito bacanas, tá? E, pô, fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim, né, sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, né? E eu acho que a gente podia até, tipo assim, começar a dar uma olhada nessa questão da Amazônia, né? Porque existe pouca informação. Então, vamos aproveitar aí essa abertura aí e vamos ver o que a gente pode fazer, né? Para estudar um pouco esse assunto aí na Amazônia. E se vocês acham que iam se livrar de mim, né? Eu só estou esperando a próxima oportunidade para ir para Santarém aí. Tá? Para a gente, de repente, passar um mês aí fazendo uma pesquisa mais focada aí. Então, vamos ficar em contato, sim. Com certeza. Vitor? Bruno, sempre é um prazer de receber. Agradeço, o convite surgiu, não foi por uma questão de lembrança, foi por uma questão de mérito. Você sabe que Obrigado. Somos amigos, mas amizade é uma amizade, amigo, ciência é ciência. Então, o senhor está aqui pelo cientista que você é, não pela pessoa que... Obrigado. Boa pessoa que és também. Agradecer a participação de todos. Foi um ciclo de aula que acabou se tornando um ciclo de palestras. Foi bem interessante a participação, o inteiramento do público. Foi algo, uma experiência bem particular. Agradecer ao professor Fernando, que deu o pontapé inicial e tomou isso à frente. Eu ajudei mais pontualmente, devo admitir.
e aproveitar essa experiência para disciplinas futuras, não é, Fernando? Não, com certeza, Vitor. Eu já estava até conversando com alguns colegas aqui que participaram ontem, né, das aulas, para a gente organizar um outro evento, né, pegando aqui a temática amazônica, né, que é o nosso carro-chefe, né. E, Bruno, com certeza você já está convidado, né, como o Vitor comentou, você foi convidado. Quando eu pensei, na verdade, no tema, né, tensões de crescimento, a primeira pessoa que veio na cabeça foi você, né, porque é uma pessoa que tem bastante domínio sobre a parte de mecânica, né, sobre eucalipto, processamento da madeira. Então, com certeza, foi um nome lembrado pela relevância, né, no conhecimento, tá? Então, novamente, muito obrigado a todos os presentes aqui. Muita gente participou, né? A gente chegou a ter quase 40 pessoas aqui. Hoje é feriado em Santarém também, não sei se o Bruno está lembrado, aniversário de Santarém, 360 anos da nossa pérola do Tapajós, né, Vitor? Parabéns. E numa próxima oportunidade, com certeza, Bruno, você vai vir como convidado, ou então como organizador do evento, né? Um dos organizadores aí. Legal. E assim que passar também esse período, né, você é de casa, então não precisa nem convidar, né? Você pode chegar aí que a gente organiza alguma coisa, beleza? Fechado. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a presença de todos novamente e até uma próxima oportunidade, tá? A gente vai encerrar agora a nossa reunião, a nossa aula, né? E até uma próxima oportunidade. Abraço, pessoal. Valeu, Bruno. Um abraço, obrigado a todos. Até mais.